Vamos direto a Buenos Aires, onde está Sérgio Gabriel, enviado especial da Band, que acompanhou ao longo desses últimos dias todos, né, a reta final de campanha e efetivamente a eleição neste fim de semana, que culminou com a vitória de Javier Milei. Com uma larga vantagem, o que surpreendeu em alguma medida, a gente falava na semana passada que esperávamos algo muito mais apertado, né? Uma disputa muito mais acirrada. Sérgio Massa, rapidamente, muito antes do resultado final, já se manifestou, já reconheceu ali a derrota e a gente pôde acompanhar os dois discursos de Javier Milei, os dois primeiros já como presidente eleito da Argentina. O primeiro deles num tom um pouco mais formal, o segundo um pouco mais informal e a partir de agora a gente fica de olho nos desdobramentos. Já falamos mais cedo sobre as reações dos diferentes governos, inclusive o governo brasileiro, sobre essa vitória e com algumas interrogações importantes, não é, Sérgio? Porque a gente quer entender o que daquele discurso era só retórica e o que, de fato, se transforma em plano, em realização nesse governo de Milei. Bom dia para você, obrigada por nos atender mais uma vez, viu, Sérgio? Seja bem-vindo. Bom dia para vocês. Agora a gente vai ver o que vai se transformar em realidade, né? Agora de manhã já, o Javier Milei já anunciou o nome do futuro ministro da Justiça, que é alguém muito ligado a ele. Disse também que vai privatizar a Companhia Estatal de Petróleo e a TV pública. O Milei ontem deu uma surra no Massa, né? Contrariando todos os institutos de pesquisa, que, como você disse, indicavam uma disputa muito apertada. Ele teve uma vantagem, ele teve 56% dos votos contra 44% do Sérgio Massa. É uma vantagem de quase 12 pontos. O Milei ganhou em 21 províncias na Argentina. Então foi uma vitória categórica. E essa vitória faz com que ele seja um presidente ainda mais forte, né? Ele chega ao poder, ele está eleito com uma ampla maioria, né? Então isso vai fortalecê-lo para tomar as medidas que ele julgar adequado. É verdade que do primeiro para o segundo turno ele moderou muito o discurso. Algumas propostas muito polêmicas, elas saíram do radar, como a questão do corte dos subsídios para a educação pública, para a saúde pública, por exemplo, aquelas propostas mais polêmicas sobre tráfico de órgãos, por exemplo, sobre doação de órgãos, isso tudo desapareceu do radar. Agora, a proposta mais forte mesmo e que vai ser decisiva é a questão da dolarização, né? Nos últimos dias, o Milei tem dito que isso será um processo gradual, né, que deve levar uns 16 meses, que é o tempo que ele está calculando, de substituição do peso pelo dólar como moeda corrente na Argentina. E ele reafirmou que pretende acabar com o Banco Central argentino. Mas agora esses próximos dias é que serão decisivos, né? A transição aqui ela é muito curta, né? Em 3 semanas, Javier Milei deve assumir já a presidência, né? Dia 10 de dezembro. Inclusive está marcada para hoje ou para amanhã, no máximo, uma reunião já de Javier Milei com o presidente Alberto Fernandes na residência de Olivos, que é a residência oficial do governo argentino. Sérgio, para quem não estava acompanhando até então, né, a eleição argentina, é claro que a gente vem falando bastante sobre esse tema, a imprensa brasileira como um todo vem trazendo as informações já faz... Acho que desde aquela pesquisa, né, em que o Milei apareceu na frente, aí ele acabou despontando no noticiário internacional, mas muita gente não acompanhou até então e está um pouco surpreso com essa figura do Javier Milei. Eu queria pedir, por favor, para você trazer um histórico dele, né? Quem é esse novo presidente, o presidente eleito da Argentina? Como é que ele surgiu a público? É coisa de 10 anos, né, que ele começou a aparecer publicamente. O Javier Milei é um economista de 53 anos, é uma pessoa que trabalhava em empresas privadas, não tinha uma participação pública. Uma dessas empresas privadas que ele trabalhava era de um empresário que é dono também de um canal de televisão chamado TV América, aqui em Buenos Aires. E esse empresário vislumbrou em Milei uma eloquência política que seria boa para a televisão, colocou Milei, que são muito populares aqui na Argentina, que são programas à tarde, né, que são programas onde se discute de tudo, uma espécie de uma mesa redonda, onde se discute desde as fofocas dos famosos até a economia do país. E o Milei se destacou, ganhou popularidade, é uma pessoa muito eloquente,
E aí, a partir disso, ele começou a desenvolver uma vida. Ele foi candidato a deputado por um pequeno partido chamado La Libertad Avança, que é um partido ultraliberal, ou liberal, libertário, né, que é o mais correto, que é, como ele chama, uma corrente que defende que as pessoas podem, a iniciativa privada, defende o capitalismo, defende a liberdade das pessoas de tomar decisões. Ele se tornou uma pessoa pública, foi candidato a deputado e foi eleito deputado. Numa pequena eleição, o partido dele elegeu 3 deputados, ele mais 2 pessoas. Ele, no começo desse ano, ele se lançou candidato à presidência da República por esse pequeno partido. No início foi visto como um candidato sem muitas chances, mas foi crescendo com um discurso principalmente anti-elite, né, dizendo que era preciso renovar a economia e a política argentina. Ele foi, nas prévias, ele se destacou, foi o candidato mais votado. Depois, no primeiro turno, ele chegou em segundo lugar. É um candidato que a bancada dele de deputados subiu muito, cresceu de 3 para 38 deputados. Eles agora têm 7 senadores, o partido de Milei. Ainda é um partido muito pequeno na Câmara dos Deputados e no Senado, porque a Câmara dos Deputados tem 252 deputados. O partido de Javier Milei tem 38. Inclusive, essa é uma discussão, que ele vai ter um pouco de dificuldade para governar, mesmo ele tendo apoio do ex-presidente Macri e da Patrícia Bullrich, que é um outro partido chamado PRO. Mesmo assim, ele não terá maioria, a maioria será peronista. Mas, enfim, e o Javier Milei foi esse candidato que acabou fazendo campanha com uma motosserra, dizendo que ia cortar os gastos públicos, que ia transformar a Argentina, acabou se transformando numa figura muito popular. Os comícios dele eram como shows de rock, principalmente no primeiro turno. Ele tem essa figura aí que lembra um pouquinho esse roqueiro das antigas, as costeletas. E aí, nesse segundo turno, moderou um pouco o discurso, fez uma aliança com o ex-presidente Macri, com a Patrícia Bullrich, e chegou à eleição e venceu a eleição. E teve um crescimento, só para a gente ter uma ideia, do primeiro para o segundo turno de 70%. É um crescimento muito grande. Ele conseguiu representar esse movimento, esse sentimento que o argentino tem anti-governo, anti-peronismo, anti-kirchnerismo, por conta da situação econômica na Argentina, que é muito difícil, 140% de inflação, 30% de pobreza. Então, esse é o Javier Milei, um candidato, um economista de 53 anos, com pouca experiência política, e que encarna a esperança agora dos argentinos de uma mudança na situação econômica daqui. Sabe que eu tenho um colega argentino que não concorda com essa eleição, ele votaria em outra pessoa, enfim, não votaria em Milei, e ele disse o seguinte, me fez refletir, viu, Sérgio, sobre o nosso papel de jornalistas e tal, que ele disse, olha, Milei foi eleito muito em função do trabalho da mídia, do trabalho da imprensa. E aí eu estava pensando nisso, que, assim, de fato, desde que o Javier Milei veio mais... Enfim, a disputa eleitoral na Argentina, desde que a gente começou a falar mais sobre isso, o nome dele sempre se destacou mais, porque é uma figura muito diferente, né? E aí, de fato, eu estava pensando e refletindo e pensando nas pesquisas que eu mesma fiz, assim, para conversar com um especialista no ar, para conversar com né, como o Sérgio Gabriel, correspondentes que têm muita experiência, acaba atraindo mais a atenção mesmo a figura do Javier Milei. Você acredita nisso, Sérgio, que talvez essa cobertura bastante focada, né, nessa figura de Javier Milei tenha colaborado para que o nome dele chegasse mais longe? Olha, o que eu acho que o Javier Milei, eu acho que existem vários fatores que explicam essa vitória do Javier Milei, né? Um deles, um cansaço com o governo atual, com o peronismo, a crise econômica, como eu te falei, 140% de inflação ao ano. Então os argentinos estavam cansados do atual governo. Então, qualquer candidato que encarnasse esse sentimento de mudança, ele seria um candidato muito forte. O Javier Milei disputava com a Patrícia Bullrich, que é uma candidata de centro-direita, ligada ao ex-presidente Macri, esse papel no primeiro turno. Quando ele conseguiu vencer a Patrícia Bullrich, ter sido mais votado, ele conseguiu encarnar esse papel no segundo turno de ser o candidato anti-governo. Mas o Milei é um pouquinho mais do que isso, porque ele é um candidato que se apresentou como antissistema.
Então ele propõe uma ruptura radical do sistema. E ele propõe, a gente vai ver agora se isso vai se transformar em realidade, mas ele propõe um governo ligado, feito para as pessoas que hoje não fazem parte desse sistema político, da elite política e econômica da Argentina. É verdade que ele foi eleito no segundo turno com apoio dessa elite, com o ex-presidente Macri, a Patrícia Bullrich. Mas no primeiro turno, ele era esse candidato que encarnou isso. Eu conversando com algumas pessoas aqui, eu lembro muito de uma conversa que eu tive com um motorista de táxi. Ele se exaltou, exatamente, ele era um eleitor do Milei, quando ele disse, olha, a gente anda esquecido aqui, a gente sempre foi esquecido na Argentina. Eles decidem e a gente é que tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, mesmo a gente que não tem nenhuma ligação com políticos. Então, esse grupo de pessoas que se sentiam muito excluídos da sociedade argentina, eles acabaram vendo em Milei uma oportunidade de ser um representante deles. Então, essa é a força do Milei. É claro que, em torno do Milei, se criou uma série de coisas, como, por exemplo, a questão do visual dele, a questão dos cachorros, né? Ele tem 5 cachorros, tinha um cachorro que ele clonou. Então, tem toda uma história em volta do Milei, que é uma história um pouco anedótica, um pouco folclórica. Mas a verdade é que como a exemplo de outros presidentes, como Trump, como Bolsonaro, conseguiu se tornar um representante dessas pessoas que se sentem sem voz nas decisões econômicas e políticas da Argentina. Então, eu acho que isso que foi decisivo para a eleição do Milei, além do sentimento de oposição, sentimento de revolta com a situação econômica da Argentina. Eu acho que o conjunto das duas coisas é que eu acho que foi decisivo. Ele consegue capturar esse sentimento e vocalizar, né, esse sentimento em nome desses eleitores. Sérgio, em relação às reações até aqui... Bom, o processo eleitoral como um todo transcorreu muito bem, dentro de todo o rito democrático e tal. E as reações? A gente até falava um pouco mais cedo com o Fernando Schiller, cientista político e nosso colunista, sobre isso. E ele falando sobre o alto grau de civilidade depois da vitória de Milei também. Não teve confusão, não teve nada. E essa manhã também prossegue da mesma forma, né? Não, foi tudo muito tranquilo. A festa dos eleitores do Milei também foi uma festa tranquila aqui no Obelisco, né, como tradicionalmente acontece em Buenos Aires. Não houve reação de quem perdeu, até porque a derrota foi gigantesca, né? São 12 pontos de vantagem, é uma derrota que não dá para ter qualquer tipo de discussão. Não houve contestação em relação ao sistema eleitoral, à votação, nenhuma denúncia de fraude, nenhuma denúncia de irregularidade. E agora o que acontece é esse processo são 3 semanas em que vai se formar o novo governo. A discussão aqui na Argentina é qual será a participação do ex-presidente Macri no governo, se ele vai ter um cargo, se vai ser ministro. Algumas pessoas falam que ele poderia ser ministro das Relações Exteriores, não há certeza em relação a isso, ou poderia indicar alguém. E também as pessoas começam a planejar o futuro, né? O Milei vai ter que ter muita capacidade de negociação no Congresso, porque ele tem um Congresso muito inamistoso em relação a ele. Mesmo ele juntando os votos dele com os do partido do ex-presidente Macri, ele não tem 1/3 do Congresso, que é dominado pelo peronismo. Então, para fazer passar as propostas, que são propostas radicais, propostas polêmicas do Milei, ele vai ter que ter o apoio do Congresso. Então, a próxima etapa será essa discussão de como as pontes no Congresso. Isso vai ser muito importante nos primeiros meses de governo. Uhum. Muito bem, eu estava lembrando do Sérgio Gabriel na semana passada, com esse tango aqui, ó. Por uma cabeça, de Carlos Gardel. Mas não foi por uma cabeça, né? Porque é literalmente sobre isso. Por várias cabeças. Por várias cabeças. A música é literalmente... Peluqueria. Um corpo inteiro, né? Passou o cavalo todo, né? Porque a música, na verdade, é bem sobre isso, né? O Peluca, como eles chamam o Milei aqui, o Peluca deu um banho no Sérgio Massa.